Velocidade de 0,5. Determine o intervalo de tempo necessário para que ela consiga chegar ao topo da escada. Então, o esquemazinho é assim, né? Tem uma escada, que a altura dela são 6 metros e a base dela são 8 metros. Perceba que a pessoa vai subir isso aqui, ó, dessa forma. Então, eu preciso saber quanto é essa distância X aqui, para depois saber o tempo que ela gastou, né? Para saber o tempo, tem que saber o quanto ela andou. E perceba que aqui é um triângulo retângulo, e eu uso o teorema de Pitágoras para saber esse lado aqui, né? Se esse x for a hipotenusa, os 6 e o 8 são os catetos, e fica assim, ó. X quadrado é igual a 6 quadrado mais 8 quadrado. X quadrado vale 36, que é 6 ao quadrado, mais 64, que é o 8 ao quadrado. Ou seja, x vale, né, 36 mais 64, 100, no caso, raiz de 100. Ou seja, raiz de 100 vale 10 metros. Então, esse x aqui, ó, vale 10 metros. Pronto, eu já sei a distância que a pessoa vai andar, a questão já me disse a velocidade, então eu só preciso colocar na equação da velocidade média. V é igual a ΔS sobre ΔT. Ó, V é 0,5, ΔS é o 10 que a gente acabou de achar, e o ΔT é o tempo que a gente quer saber quanto é. Quando eu fizer meio pelos extremos, né? Esse está multiplicando, passa para baixo dividindo, o t está dividindo, passa multiplicando. Vou ter que 10 dividido por 0,5 vale 20 segundos, que é a letra B. Deseja-se fazer uma viagem de 90 km com uma velocidade de 60. Vamos colocar o esquema. Deixa eu dar um zoom aqui. Então, desejo é esse. É fazer uma viagem de 90 km, né? 90 km em uma velocidade de 60 km. Beleza. Já coloquei aqui até o primeiro ponto, a primeira informação. 60 km por hora. Então, deseja fazer uma viagem de 90 km de distância com uma velocidade de 60 km por hora. Um veículo percorre 30 km desse trajeto em um intervalo de 30 minutos, ou seja, meia hora. Assinale a alternativa que mostra o tempo restante para que o motorista determinar o percurso a fim de que ele mantenha a velocidade média. Então, eu quero saber o seguinte: se a pessoa, andou 30 minutos com a velocidade de 60 km, aqui, ó, ele andou esse pedacinho aqui, por exemplo, eu não sei a distância que ele andou, mas eu sei que nesse pedacinho aqui ele gastou meia hora e andou em uma velocidade de 60 km por hora. Beleza. Eu já consigo calcular essa distância, né? Coloco de novo aqui, ó. V é ΔS sobre ΔT. V, 60, ΔS, eu quero saber o valor que é, e o ΔT, meia hora. Quando eu fizer meio pelos extremos, aqui eu vou ter que, né, esse está dividindo, passar multiplicando, eu vou ter que ΔS é igual a 60 vezes 0,5. ΔS vale 30 km. Então, já sei. Esse pedacinho aqui, ó, agora eu sei quanto é. Ele vale 30 km. Esse ΔS, que ele já andou em meia hora, 30 km. 30 km. Então, agora, só falta ele andar o restante. Ou seja, se ele já andou 30, aqui falta ele andar um ΔS de 60, né? Porque o total é 90, ó. Ele já andou 30, então falta ele andar 60 km. Como ele já andou meia hora, ele precisa andar o restante. Não sei quanto é o restante. Mas vamos ver quanto é o restante, ó. Se eu sei a velocidade, que é 60, e sei que a distância é 90,
a mesma equação, ó, V igual a ΔS sobre ΔT, organizar aqui, ó, ou seja, a velocidade 60, o ΔS 90 e o ΔT é T, né? 0,5, quero saber. Quando eu fizer meio pelos extremos, eu vou ter que T vale 90 dividido por 60. Corta esse zero com esse zero, dá 1h30. Então, o tempo que a distância, o tempo que ele tem que andar tudo é 1h30. Como ele já gastou meia hora, ele só falta andar, ele precisa andar o restante aqui em 1 hora. Vamos para a última. Um trem necessita completar uma viagem de 400 km por hora, aqui, 400 km por hora, em um tempo máximo de 4 horas. Beleza. Movendo-se a 80 km por hora, após 30 minutos de viagem, o trem quebra e fica parado por 30 minutos. Determine a velocidade média que o trem precisará desenvolver no restante do trajeto para chegar a tempo em seu destino. Então, o que a questão disse? Que um trem vai andar 400 quilômetros e precisa fazer isso em um tempo de 4 horas. Ou seja, ele vai gastar, né, 4 horas para andar 400 quilômetros. É o que deseja. No entanto, o cara saiu com uma velocidade de 80 km por hora, ele andou essa velocidade, 80 km por hora, durante meia hora. Ele andou isso. Só que o trem quebrou, né? E passou 30 minutos. Então, depois, além desse tempo aqui, ele gastou um tempo T2 de mais meia hora. Até esse pedacinho aqui. Que eu não sei quanto é. Mas eu já sei que das 4 horas que ele tinha que andar, já gastou 1 hora aqui. Então, quer dizer que sobrou aqui quanto? Ele tem que fazer o restante em um tempo de 3 horas, né? O tempo que ele tem que andar 3 horas. E a distância é esse intervalo aqui. Ou seja, vou ter que descontar o quanto ele já andou. Como é que eu desconto? Pega essas informações aqui. V é igual a ΔS sobre ΔT. V, 80. ΔS, eu quero saber quanto é. Vou colocar aqui ΔS. ΔT, 0,5. Quando eu fizer meio pelos extremos, né? Ou seja, eu vou ter 80 vezes 0,5, que dá 40 quilômetros. Então, ó, nessa meia hora que ele andou esse pedacinho aqui, né? Esse pedacinho aqui, que vale 40 quilômetros. Então, se ele já andou 40 quilômetros e o total tem que andar 400, falta ele andar 400 menos 40, 360 quilômetros em 3 horas. Eu coloco de novo a equaçãozinha. V é igual a ΔS sobre ΔT. Por quê? Porque eu vou descobrir a velocidade, né, que ele quer aqui. Velocidade. Vou descobrir. Distância que falta. 360. Tempo. 3 horas. V, 360 por 3 horas dá 120 km por hora. No caso, letra B. Beleza? Valeu, gente!